vez, graça e paz. Vamos para a palavra da noite. Nós estamos numa série de mensagens, mais um mês, com propósito. Iremos falar dos dons espirituais. É o terceiro culto e o terceiro dom que iremos mencionar. Se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vocês bem sabem que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou como lhe apraz, ou como deseja. Até aqui. Mas o versículo 12 ele dá continuidade e complementa os versículos anteriores. O apóstolo Paulo escreve essa carta por quê? Essa carta é uma instrução em forma de resposta a uma carta que ele havia recebido. É bem provável, como diz aqui sobre unidade posteriormente, que havia dissensão nos cultos, ou até mesmo no convívio dos irmãos da igreja de Corinto. Mas o texto declara muito bem que é por meio do Espírito Santo que nós recebemos os dons. É por graça, irmão. Eu amo falar da graça. Eu amo pensar sobre a graça. Quando eu conheço a graça, eu vejo quão profundo e grave era o meu pecado, e ao mesmo tempo eu vejo quão sublime e maravilhoso é o amor de Deus. Porque, como eu falei aqui uma vez, da maneira que eu me vejo, é a maneira que eu vou enxergar o Senhor. E a graça é isso. Então tinha irmãos que deviam estar causando tumulto, soberbos, achando que o que eles faziam era algo deles próprios, por mérito. E também, se nós formos ver nos estudos, alguns estudos dizem que eles davam mais ênfase a alguns dons mais evidentes, por exemplo, dom de falar em língua. E o dom maior, que era o amor, era deixado de lado. A gente vai ver depois no decorrer da carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele ainda continua a sua carta falando sobre o amor, enfatizando essa discussão que tinha na igreja. A gente precisa entender o que Deus dá para a igreja não é para causar divisão. Nenhum tema é para causar divisão. O tema, quando Deus propõe um tema, é para causar a unidade do corpo. E os dons não são diferentes. Deixa eu só procurar aqui as anotações, se eu conseguir ler. Eu
anotei, a graça é a fonte de tudo que recebemos de Deus. Não há nada em nós que nos torne dignos de receber qualquer coisa de Deus, a não ser o pecado. O nosso pecado, ele nos torna dignos de receber a ira de Deus. Mas a graça não aceita o pecado, ela anula o pecado. Por que eu estou falando da graça? Justamente por isso. Eu esqueci de falar na abertura do culto, mas eu posso pegar um gancho, eu vou falar o que Deus ministrou no meu coração sobre paternidade. Quando nós éramos jovens, os que tiveram pai, o que a gente fazia para presentear o nosso pai? Pegava o que era, recebia o que era do pai, não é? E entregava ao pai. Com Deus não é diferente. Esse princípio, ele parte do céu. Só que quando nós crescemos como homens responsáveis, já não pedimos mais o pai, porque nós conseguimos. Mas o mundo espiritual é diferente. Por isso que Deus, uma das questões de Deus falar para sermos como criança, é exatamente a questão da dependência. Tudo que eu tenho hoje, eu peço ao pai e entrego ao pai. O dom também é assim. A Bíblia fala de diversas fé, diversos tipos de fé, diversas pessoas que manifestaram sua fé. A gente sabe que é comum para nós cristãos a fé salvadora, ou a fé salvífica. A fé que nos faz entrar na graça, como diz em Efésios 2:8. Mas esse tipo de fé que o apóstolo Paulo relata que havia na igreja é uma fé diferenciada. Porque aqui no texto diz que ele dá a cada um como quer, para o que é útil. Ou seja, se essa fé fosse a mesma da fé salvífica, da fé que salva, não poderia ter dissensão nesse caso. Porque todos que são do corpo têm a mesma fé salvífica. Quem faz parte do corpo já tem a fé salvífica. Foi gerado nele por meio da audição da palavra a fé que salva. Mas essa fé é um dom que nem todos têm, e os que têm é para a utilização do corpo, serviço de Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele propõe uma parábola. Ele diz assim: aquele que ouve a palavra e pratica, eu vou comparar um homem. Que homem que ele compara? Aquele que ouve e pratica. Ao homem que construi a sua casa sobre a rocha. Isso não é fé? Uma fé sábia. Porque ele ouviu e praticou exatamente o que ele ouviu. E a fé é gerada pelo ouvir. Se eu dissesse assim para você: poxa, eu fui no mercado, tem um produto tal, tá X. Gerou fé no teu coração a ponto de você pegar o seu dinheiro e ir lá comprar. Isso é fé. Porque você creu na minha informação. É uma fé natural, né? E essa fé espiritual desse homem que ouve Jesus, pratica. Mas há uma outra fé. No mesmo texto, Jesus fala de uma outra fé, de um homem que construiu a sua casa na areia. Essa é uma fé tola, que é uma fé que ele acha que vai dar certo, mas dá tudo errado. Porque se ele não achasse que fosse dar certo, ele não construiria. Porque ninguém faz se não crê que vai dar certo. Então a gente já vê dois tipos de fé. A Bíblia também fala de uma fé da irmã de Lázaro. Porque ela fala assim, quando Jesus chega no arraial, ela fala: mestre, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Tremendo, né? Mas se a gente for ver, uma fé parcial. Diferente da fé do centurião que diz assim: não precisa ir lá não. Se tu disser uma palavra daqui, ele vai ser curado. Não é diferente? São tipos de fé. E que a gente precisa compreender, e não pode sair de nós, é que é Deus que dá essa fé. Essa fé salvífica e essa fé como um dom. A fé salvífica, ela é necessária
para se viver. Mas a fé é um dom, se eu não tiver, é porque Deus não me inseriu no contexto da obra dele, nessa questão. Nós vamos entender isso mais para frente. E hoje, nos dias de hoje, a gente ainda, infelizmente, consegue ver pessoas soberbas porque exercem um tipo de atividade ou porque foi agraciado com um tipo de dom. E pessoas que se sentem menosprezadas porque não têm algum tipo de dom. Isso não pode acontecer. Se você tem um dom, um determinado dom que Deus te deu, louve ao Senhor com esse dom e ajude na edificação do crescimento do corpo. Se você não tem um dom específico ou você não descobriu, não se frustre porque ainda não descobriu ou não tem um dom determinado. Pensemos no seguinte: se a minha irmã Claudinha tem um dom, ele é para o meu benefício. Eu não posso ter, mas eu sou beneficiado pelo dom. Esse é o propósito. Quando Deus libera um dom sobre a sua igreja, o seu corpo, é para a edificação do corpo. Não é para causar divisão no corpo. É ilógico isso. Quem pensa dessa maneira, ou quem age dessa maneira, está fora do corpo, do contexto do corpo. Mais à frente a gente vai ver que o apóstolo Paulo diz: aquele que é tal parte do corpo não deve menosprezar outra parte do corpo. Esses dias, eu não sei se isso acontece contigo. Eu estava, de vez em quando, não sei se é espinha ou cravo, tá? Que eu sinto em outra parte do corpo a reação. Alguém aqui é assim? Espero que tenha alguém. Não tem ninguém aí no fundo. Tem? A pastora falou tem. E eu acho que foi o Juan que falou também, não sei se foi a Bia, não sei. Que eu posso, às vezes, eu sinto uma pontada em outra parte e me lembrou dessa palavra. Falei, Senhor, isso é tremendo, sabe por quê? Às vezes a gente subestima a dor do próximo. Eu tenho que entrar nesse contexto, embora fale de fé. Porque o pano de fundo é a unidade da igreja, não é o dom. O pano de fundo é o avanço do evangelho, não é o dom. O pano de fundo é ganhar a alma, não é o dom. Então, quando eu firo o meu próximo porque ele não tem o que eu tenho, primeiro que eu não estou glorificando a Deus, segundo que eu estou machucando ele. A unha está sempre escondida, mas arranca ela, irmão, para tu ver. Arranca a tua unha, dá uma topada. Não há mérito e demérito para ninguém por ter ou não ter. A glória é de Deus. E Ele aprova o Senhor. A Bíblia diz: Ele dá para o que é útil e a cada um. Acredito que não tem uma pessoa que tem todos os dons. Se com um dom a pessoa fica soberba, imagina uma pessoa com todos esses dons. Entendi? Por isso que Ele divide, exatamente. Sabe por quê? Para que todos se sintam parte do corpo. Nós somos úteis um para o outro e para o avanço do reino, igreja. A gente precisa entender isso. E como eu falei, o dom ele é para edificação de vidas e o avanço do reino. O dom que Deus dá, ele faz a pessoa que recebe mudar de ambiente, especificamente o dom de fé. E se nós formos ver, o dom de cura está ligado à fé. O dom de profecia está ligado à fé. O dom da palavra de conhecimento está ligado à fé. O dom da palavra de sabedoria está ligado à fé. E a fé é o que? A fé vem do que nós ouvimos, de uma informação. A fé é dar crédito à veracidade da palavra, à verdade da palavra, à genuinidade da palavra. Ter fé é isso. E essa fé é gerada em nós, não por nós mesmos, pelo próprio Deus. E a fé como um dom, quando eu vejo a fé como um dom, e dentro dessas características que eu falei, da unidade do corpo, do avanço do reino, da glória de Deus, eu lembro de alguns homens da Bíblia. E o primeiro que eu lembro é de Abraão. Abraão, quando chama a Deus, eu creio que ele, Deus quando chama Abraão, eu creio que ele o vocacionou quando chamou com um dom de fé. E se a gente for ver a vida de Abraão, é uma vida que acontece tudo isso. Envolve pessoas,
edifica, no caso, a nação, o corpo, faz ele mudar de ambiente, leva ele para um outro nível. Esse é o dom da fé. Se Deus te der uma missão, irmão, para fazer, que tenha necessidade de mudança de nível, Ele já te deu o dom da fé. Creia nisso. Deus gerou em você uma obra, Ele já te deu o dom da fé. Tem essa fé que eu não tenho, mas eu serei parte dela. Abraão sai de sua terra, de sua parentela, veio para formar uma grande nação. Abraão ouviu, não tinha nada ainda. Nem filho ele tinha. Mas pelo dom da fé que ele recebeu, ele conseguiu ir debaixo dessa palavra. E Abraão saiu de um nível para o outro. E tudo que Abraão deveria fazer, deveria ser para a glória de Deus, para a edificação de uma nação, para o fortalecimento daquilo que haveria de vir. O meu dom e o teu dom edifica quem está lá fora. Sabe por quê? Porque tem pessoas lá fora que ainda são pouco, mesmo estando lá fora. Jesus falou, tem pessoas que estão lá fora, mas são desse aprisco. O dom é útil não só para o corpo que está unido hoje, mas o dom, ele é benéfico para quem é do corpo e ainda está lá fora. Tem pessoas que vai vir, mas ainda está lá fora. E o meu dom e o teu dom vai ser usado para ganhar. É isso que acontece com Abraão. Abraão vai para aqueles que viriam. Não é isso? Moisés, me lembra também de Moisés. Moisés, quando é chamado, Deus fala, Moisés argumenta, né? Olha para a sua humildade, como a gente faz, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Aí Deus fala, Moisés, eu sou contigo, basta. E aí Moisés abraça a missão de libertador. E quando Moisés está numa situação talvez a mais difícil que ele tenha passado, eu não sei se é, mas até onde eu li, parece ser a mais difícil. Ele se encontra encurralado diante do Mar Vermelho e o povo vindo para matá-los. Ele clama e Deus fala, Moisés, toca as águas. O que tu tem na mão? E Moisés passa de um nível para o outro, por meio da fé. Moisés vai sozinho? Não, vai uma nação através do dom de Moisés. O dom envolve o corpo, o dom envolve pessoas, o dom glorifica a Deus. O dom, ele faz aquele que recebe transicionar, sair de um ambiente para o outro. Esse é o propósito do dom. Não é para separar, é para unir. Não é para causar ódio, é para causar amor. Não é para manchar a imagem de Deus, se é que a gente pode. É para glorificar a imagem de Deus. Não é para parar, retroceder, é para avançar. E tem um outro homem também, que a Bíblia menciona, que é Noé. Meu irmão, é muita fé. Noé foi chamado para uma missão. Lembra que eu falei? Deus chamou e Deus vocacionou. Deus capacitou. E ele começou. Somente uma pessoa, irmão, cheia de fé, do dom da fé, essa fé, pode, em meio à realidade que Noé vivia, e nós hoje, construir uma arca com um sol de 40. Hoje é de 40 aqui, né? Mas lá devia ser um sol. E a obra que Deus fez por meio da vida de Noé não envolveu pessoas, não transicionou, não glorificou a Deus, e da mesma forma conosco.
E é interessante nos dias de hoje que nós temos isso escrito. Para a gente é muito mais fácil, porque nós temos a instrução. O povo daquela época não tinha essa instrução. Para eles era tudo muito novo. De repente eles olhavam para o lado, tinha alguém falando uma língua estranha, de repente olhavam para o outro, já tinha outro interpretando. A gente sabe que isso acontece porque chegou essa informação para a gente. Então, se a gente erra hoje acerca desse assunto, nós somos muito mais tocos que o povo daquela época. Porque, desculpa o termo, a gente já está careca de saber que o dom não é para mim. Eu estou careca de saber que o dom não é para o meu ego. Eu estou careca de saber que o dom é para a edificação, sustentação e o avanço do corpo de Cristo. Eu não posso errar diante daquilo que está escrito aqui, saltando as duas horas acerca do dom. No capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala assim: por que vocês se destacam? Capítulo 4, versículo 7, se eu não me engano, ele fala assim, e é acerca de outra coisa também, é a igreja problemática, a igreja de Corinto. Fala, por que vocês se sentem destacados dos demais? Acaso vocês têm algo que nunca receberam? O próprio Jesus fala que ninguém tem sem nunca ter recebido antes. Então por que a vanglória naquilo que eu tenho, que é de Deus? Ou melhor, naquilo que Deus me confiou. Se eu não me engano, foi Pedro que escreveu na sua carta que nós devemos agir como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqueles que portam o dom que Deus deu. Amando uns aos outros. Servindo uns aos outros com o dom que Deus nos deu. Sabe o que é dispenseiro? Dispenseiro é um lugar onde fica aquilo que supre as nossas necessidades. Veja bem. Nós temos o nosso dispenseiro em casa, né? A geladeira pode ser um dispenseiro. Fica lá as nossas dispensas para não perecer, né? Para ficar conservado. Quando nós temos necessidade de algo e a gente sabe que está na geladeira, nós vamos lá e consumir. Assim somos nós. O mundo carece de amor, o mundo carece de compreensão, o mundo carece de misericórdia. Isso tudo está em mim e em você. Esses dons foram depositados em nós como despenseiros da multiforme graça. Isso é interessante, que a graça é multiforme. Ou seja, eu não determino como Deus deve agir. Ele age de qualquer forma, da forma que Ele quiser. Entendeu? Não, Deus não pode agir assim não, porque Deus não. É multiforme graça. Se Deus quiser salvar uma pessoa pescando lá no mar com um peixe, através de um peixe, se mostrar para a pessoa, Ele vai fazer. A natureza manifesta a glória de Deus, diz em Romanos 1. A natureza expressa a glória de Deus. A natureza, não nós. Só não. A natureza, as árvores, a chuva, o arco, manifesta a glória de Deus, expressam a glória de Deus. Então, a multiforme graça de Deus é, por meio da irmã Lola, Deus faz de uma forma, por meio do irmãozinho ali, Deus faz de outra, por meio da irmã aqui, Deus vai fazer de outra, por meio da minha vida, Deus vai fazer de outra, por meio do pastor, Ele vai fazer de outra. E interessante é que com tudo o corpo avança, com tudo o corpo se une, com tudo o corpo vence. E com tudo, Deus é glorificado. E essa é uma fé extraordinária. O dom de fé é um dom extraordinário. E no final do capítulo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar esses dons. Buscar os melhores dons. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está contradizendo, dizendo que um é melhor que o outro. Ele está dizendo, busca o que é útil. Não adianta ter o dom de línguas se não há ninguém para interpretar. É isso que ele está dizendo. E aí, mais uma vez,
nos traz a reflexão de que o propósito é o corpo. O fim da obra não é o indivíduo em si, é o corpo. Embora ele salve indivíduos, e a fé salvífica, ela é individual. A minha fé não salva o meu filho, nesse sentido de eternidade. A minha fé pode livrar ele na caminhada, mas a minha fé é minha. Eu tenho acesso à graça pela minha fé. Você tem acesso à graça pela sua fé. Mas a fé que é dom é benefício de todos. Deu para compreender? Então existem alguns tipos de fé, inclusive a fé tola. Eu não posso falar de fé sem não falar da fé salvífica. Como eu já ministrei aqui uma vez, o apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a sua fé. A fé é essencial, irmão. Se nós perdemos a fé, nós perdemos a visão. Faremos igual Pedro. Começaremos bem e terminaremos afundando. Só que não termina afundando, termina ele sendo resgatado. Esse é o barato da graça. Quando a gente pensa que é, nada somos. Essa é a graça de Deus. Se Deus te der um dom, irmão, mais um dom, além da salvação, não se vanglorie, não. Busque mais do Senhor. Busque mais de Deus. Peça mais a Ele. Peça humildade. Peça sabedoria. Peça conhecimento para poder praticar. Peça amor para que o dom não seja inválido. Imagina o irmão Adelmo aqui. Pô, o irmão Adelmo trouxe uma palavra e tal. Não estou dizendo que é um caso, tá bom? Mas o irmão Adelmo, pô, a igreja se movimentou, tal, o irmão foi lá na frente. E aí eu chego lá fora, faço tudo o contrário daquilo que foi ministrado aqui. Haverá validade, haverá crédito na palavra do diácono Adelmo? Não na palavra em si, a palavra ela tem crédito, ela não perde crédito. Mas como você olhará para o irmão Adelmo, sabendo que o irmão Adelmo saiu daqui e cometeu um tal ato lá fora? Era isso que acontecia. Não basta termos o dom, devemos reconhecer de que ele veio. E aquele que receber o dom lhe será cobrado. Aquele que recebeu o dom de Deus, Deus vai falar: cadê o dom? Tem usado para quê? Para que eu te dei? Por que tu não entendeu? Ou por que tu se fez de bobo? Cadê? Não é para botar medo, é a responsabilidade que há na palavra. Peço o dom a Deus, eu vou pedir o dom a Deus. Eu quero ser usado para a obra, irmão. Eu quero ser usado onde Deus me enviar. Eu quero ser útil para você, irmão. E eu desejo receber de você o dom. Esse é o corpo. Eu não quero ficar chateado porque fulano ora bem, e quando ele ora, pessoas são curadas. Porque fazendo assim, eu olho para a pessoa e não olho para Deus. Eu quero me alegrar quando o irmão orar, quando vidas forem convertidas, quando alguém pregar na praça, onde quer que seja, e pessoas se achegarem a Deus. Eu quero me alegrar quando chegar alguém enfermo, o irmão impor as suas mãos e em nome de Jesus essa pessoa ser curada. Eu quero me alegrar. Eu quero ser edificado por esse dom. Eu quero crescer com o teu dom também. Mas eu também quero o dom para te fazer crescer e glorificar a Deus.
Irmão, a gente não pode deixar que as coisas de Deus percam o seu valor. A igreja tem deixado as coisas divinas perder o seu valor. As práticas espirituais têm perdido valor nas casas dos crentes. Não há mais evidência da igreja na terra. É uma realidade, irmão. Não há mais evidência do crente na terra. Não há uma casa que você passe e esteja escutando a pessoa orando alto, botando louvor, fazendo culto de ação de graça. Não há mais pessoas nas praças pregando o Evangelho. Não há pessoas mais andando com as suas macas, puxando. Não há pessoas mais largando seus vícios, porque os dons estão sendo negligenciados. A igreja tem vivido como se isso não fosse importante. Isso é importante, igreja. O dom é importante. E é como eu falei, se põe no lugar, eu vou me colocar no lugar. Senhor, se tu queres me dar um dom de cura, pode me dar, Pai. Se tu quer me dar um dom da palavra de sabedoria, Senhor, me capacita. Senhor, se tu quer me dar uma fé que eu irei transpor um nível e que essas pessoas que usufruir do dom irão comigo, me dá esse dom, Pai. Irmão, eu tenho vivido num ambiente hostil. Na atualidade, onde eu tenho visto uma necessidade muito grande da presença de Deus. E olha que nós já pregamos lá, já fizemos vários cultos, o pastor João já foi lá. Mas, irmão, se a gente olhar para aquilo ali, a gente vai ver a total necessidade de Deus. Porque ali é um lugar melhor onde se encaixa o Evangelho. E eu preciso me posicionar em relação a isso. Eu preciso me colocar debaixo da vontade de Deus e dizer: Senhor, me usa, Senhor. Irmão, como é bom quando você evangeliza alguém e essa pessoa vem para Cristo por meio da pregação que você fez. Não é bom? Como é bom fazer parte da obra. Como é bom vivenciar a transformação de um irmão. Como é bom. Como é edificante. Como a nossa fé aumenta. E você acha que Deus não me chamou e não te chamou para viver isso? Ou isso não existe mais? A gente não se importa mais com as pessoas. A gente coloca a culpa na sua prática. Ele está pagando o preço de que foi que ele fez antigamente. Se Deus pensasse isso da gente. Por isso que eu amo a graça. Precisamos voltar a viver. Precisamos voltar a manifestar os dons. Não iremos determinar o que Deus vai fazer na nossa vida. Iremos apenas dizer a Ele com o coração aberto: faz em mim, Senhor, e faz através de mim a obra que tu tens para fazer. Não que haja mérito em mim, mas é porque eu quero ser parte dessa obra. Eu não sei qual é a obra que Deus tem te chamado a viver. Se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é no ônibus que você pega todo dia no mesmo horário com aquela irmãzinha ou com aquele irmãozinho que senta do outro lado. Se a obra que você tem que fazer dentro, inserido na obra da igreja, propriamente dito. Mas que Deus tem uma obra para você, Ele tem. Eu não tenho dúvida que Deus tem uma obra na minha vida e por meio da minha vida. Muita coisa para fazer Ele tem na minha vida ainda. Muita coisa. Eu me olho e vejo quanta coisa ainda tem para ser feita. Mas a palavra não me dá certeza, nem me garante que eu serei perfeito aqui. Só na eternidade. Então a palavra tem se cumprido na minha vida.
E eu estou em construção. Você também. Não se frustre porque tu não tem ainda. Se alegre com aquilo que Deus já te deu. Não vive frustrado. Eu não tenho esse dom. Eu não sei falar. Eu não sei. Você tem uma qualidade que Deus inseriu em você que era importante para mim. Você tem uma qualidade dentro de você que é importante para o seu vizinho. Você tem uma qualidade dentro de você que Deus inseriu, que não é sua, que é importante para o teu chefe, para o seu filho, para o seu pai, para o seu cônjuge. Em Provérbios diz que assim como o ferro afia o ferro, um homem aprende com o outro. Não tem nada em você que não seja proveitoso. Tem algo em mim, em você, que seja proveitoso, que seja útil e que seja para a glória de Deus, e que vai te mover para o próximo ambiente. Estava comentando com o pastor, segundo alguns históricos, eles dizem que o Mar Vermelho não foi aberto de uma vez. Eu não sei se é verdade, mas tem muito sentido. Alguns historiadores dizem que o Mar Vermelho foi aberto à medida que o povo caminhava. Imagina. Que fé era necessária para transpor aquilo? Assim é a nossa vida. É de fé em fé. Dia após dia. Noite após noite. Ciclo após ciclo. Processo após processo. Os processos não são iguais, mas existe uma substância necessária para todos eles. Fé. Para todos os processos, independente do que seja, características diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes, há a necessidade da substância chamada fé. Por isso a importância da fé. E se Deus falar no seu interior, irmão, que vai fazer algo por meio da tua vida, tome posse e caminhe debaixo dessa palavra. Não vamos mais negligenciar os dons de Deus. Não podemos ficar parados. Estamos debaixo de um comissionamento. Ainda estamos debaixo de um comissionamento. Essa palavra é viva e é eficaz. Ela é válida. E nunca deixará de valer. Vamos viver por ela. Se você deseja um dom de Deus para a obra, peça a Ele. Se Ele achar graça em você, em verdade, e se for do propósito dele, Ele irá te dar. Depois que nós recebemos o amor de Deus sem merecer, essa graça, esse amor furioso, né, como foi falado no louvor, amor intenso, depois que nós recebemos e compreendemos a profundidade tal, eu não consigo reivindicar mais nada de Deus. Eu não consigo chegar para Deus e falar: Senhor, faz isso, faz aquilo, como alguém que tem muita necessidade. Eu exponho diante de Deus e digo para Ele: Senhor, se estiver alinhado com o teu propósito, faz acontecer. Mas eu sou muito grato pelo que Deus já fez por mim. Sinceridade, irmão. Eu não merecia nada. Não é hipocrisia não, irmão. Eu não merecia nada a não ser o castigo de Deus. Mas Ele me amou, me capacitou, me regenerou e ainda me presenteia com dom. Assim é contigo também. Deus é tremendo, irmão. Ele é tremendo. Só Deus faz isso. Mesmo sem merecer, Ele faz. Por quê? Porque é para a glória dEle. Participar da obra é privilégio. A glória é de Deus. Que Deus abençoe, igreja. Que o Senhor nos fortaleça. Fique de pé. Que o Senhor nos capacite com os dons necessários para a nossa caminhada, Senhor. O que foi falado aqui, Senhor, é um fato, Pai. E o pastor
por ser um pastor e fazer gabinetes, ter conversas com as pessoas, já deve ter escutado muito isso. Eu não sei fazer nada. Eu não sirvo para nada. Irmão, olhe para Deus. Não tem como Deus chamar uma pessoa e não vocacioná-la. Se Deus te chamou, tem algo dentro de você. Deixe isso guardado contigo. Você precisa entender o que Deus quer. A gente precisa compreender, por meio da palavra e a resposta na oração, o que Deus exatamente quer de mim. É interessante que na palavra diz que Deus dá como quer, conforme a intimidade. Então isso me faz entender que Deus pode em um determinado momento me dar um dom e depois tirar esse dom, e depois me dar um outro dom específico e depois também tirar esse dom. Deus é Deus, irmão. Eu não determino como Deus faz, e sim Ele determina como eu devo fazer. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, essa noite, tudo que é Teu nessa noite, que foi falado, Senhor, possa ir de encontro às vidas que ouviram nessa noite. E tudo que é meu, que não tem serventia, joga no lixo, Senhor. Não faça chegar ao ouvido das pessoas o que saiu de mim, mas o que fluiu do Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ser, Deus, entranhado na alma das pessoas que ouviram nessa noite. Tenha misericórdia, Senhor, porque nós temos negligenciado. Tem coisas, Senhor, que nós só achamos que era para aquele tempo. Não é isso, Pai. Tem coisas sim que foi para aquela época, mas tem algo que é para hoje, será para amanhã e será para a eternidade, Senhor. Essa é a Tua palavra, Deus. Toma, Deus, as nossas vidas, Senhor, como vasos de barro. Vasos de barro que recebem nessa noite a preciosidade que é derramada do alto, Senhor. Aqui há vasos, Pai, de barro, Senhor. Nós somos vasos de barro, sujeitos aos intempéries da vida. Mas o Senhor coloca algo dentro de nós que é grandioso, a ponto de sustentar o que é frágil, Senhor. Essa é a Tua verdade, ó Deus. A maravilha da Tua palavra e da Tua graça é isso, Senhor. É quando olhamos para nós e dizemos: eu não conseguia, hoje eu faço. Eu não conseguia fazer isso, mas hoje eu consigo. Glória a Ti, Senhor. Nós somos vasos de barro, sensíveis, que não resistem a muita coisa. Mas nós temos o Senhor dentro de nós, Pai. Nós não temos o Senhor diante de nós. Nós temos o Senhor dentro de nós. E por que nós tratamos como se o Senhor estivesse diante de nós? O Senhor fez questão de habitar dentro de cada um, para que o Senhor se movesse por meio do nosso corpo. Pai, se mova por meio do nosso corpo, Senhor. Nos desloca, nos tira do nosso lugar, Pai. Tira-nos do nosso comodismo, Senhor. Faz, Pai, nós largarmos as nossas redes, os nossos barcos, as nossas carroças. Eis-nos aqui, ó Deus. Envia-nos, Senhor. Capacita o Teu povo, Senhor. Capacita a Tua igreja, conforme Tu queres, Pai. Segundo a Tua boa vontade, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer, conforme Ele é útil, conforme, Pai, Te apraz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Que Teu Espírito Santo possa nos impulsionar a desejar as coisas que vêm de Ti. Que o Teu Espírito Santo venha trazer a nós a consciência de que o que temos não é nosso, mas é Teu e é para a Tua glória e é para servir ao próximo. Tudo o que temos, Pai, os dons que há em nós, são para Te servir, Pai. Todos eles, a nossa vida, a vida que nós recebemos, a nova vida, o novo nascimento, é um dom de Deus e devemos servir a Ti por meio das nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos fazer pais também. Obrigado por nos dar a capacidade de criar os nossos filhos. Obrigado, Deus, pelos filhos que são obedientes também, Senhor. Obrigado porque é o Senhor que tem nos capacitado. É o Senhor que tem nos instruído. É o Senhor que nos tem mostrado por meio da Tua palavra e a pregação que temos ouvido a maneira que devemos agir. E como eu sempre falo, ó Deus, com tudo que fazemos, essas práticas boas glorificam o Teu nome, Pai. Não tem nada a ver conosco, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos pela Tua mensagem nessa noite. Nós Te agradecemos por mover os nossos pés até aqui. Nós Te agradecemos, Pai, por apurar os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelas vestes que Tu nos deste neste dia. Nós Te agradecemos, ó Senhor, pela comida que Tu colocaste na nossa mesa, Pai. Nós Te agradecemos pelo trabalho que Tu tem dado às nossas mãos. Nós Te agradecemos pela inspiração do Teu Espírito ao lermos a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos impulsionado a orar. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens nos ensinado a amar os nossos irmãos. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens gerado dentro de nós compaixão pelos perdidos. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque hoje conseguimos estender a mão à pessoa que antigamente batíamos. Nós conseguimos, Pai, fazer as coisas por meio do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Continua, Senhor. Continua em cada um de nós a obra que um dia o Senhor nos iniciou. Continua, Pai. Tem misericórdia. Ache graça em nós, Senhor. Que a Tua graça repouse sobre a Tua igreja, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. E o nosso pedido nessa noite é que Tu possa falar conosco na hora da oração noturna, Pai. Mais uma vez, confirmando aquilo que foi falado, Senhor, através dessa mensagem, Senhor. Há tantos projetos no nosso interior. Evidencie eles, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Há tantos projetos que Tu tens gerado, Senhor. Nos faz entender exatamente como Tu queres, ó Deus. Somos dependentes, somos pequeninos, muitas das vezes não compreendemos exatamente o que o Senhor quer falar, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Esse é o nosso pedido nessa noite. Com o nosso coração grato, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que Tu tens muito mais do que temos vivido, Senhor. E nós desejamos, Senhor, sim, fazer parte desta obra maravilhosa. Muito obrigado, Deus, que Tu possa nos despedir em paz e que possamos voltar para o nosso lar em segurança, Senhor. Em paz, em alegria, em encontrar, Senhor, um lar propenso à adoração a Ti. Que essa semana ainda seja uma semana, Senhor, de propósito, de entrega, e que seja assim todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que possamos, Pai, voltar a fazer os cultos regulares. Que das nossas casas saia a verdadeira adoração. Que das nossas casas saia um perfeito louvor, Senhor. Que das nossas casas saia, Senhor, a manifestação da Tua glória, Senhor. Que os nossos filhos sejam a mensagem para aqueles que virão no futuro, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Bem, peço que você sente só por um momento. As crianças vão estar fazendo uma singela homenagem aos pais, né? Por essa data tão especial que é o Dia dos Pais.
Que isso, que bigodão, hein? Bigodão é igual do tio Anil, né? Que isso. Amém? Uma singela homenagem da Rede Kids a todos nós, papais, né? Que você, como disse o Diácono Adelmo, continue sendo um exemplo para sua família, para sua casa, né? Nós que somos pais hoje, um dia fomos filhos, sabemos exatamente o quão importante é termos alguém que seja exemplo e modelo das nossas vidas, muito além de ser forte, bonito, alto, inteligente. Não vai embora, no final vai passar ali, vai ter uma lembrancinha das crianças que elas fizeram para os pais. Então você que é pai, pega a sua lembrancinha, nem não vai embora sem pegar essa lembrancinha. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Eu confesso para você que essa palavra hoje ela rasgou meu coração, né? Essa palavra hoje penetrou na minha alma, no meu espírito. Enquanto o Diácono Adelmo pregava aqui, o Espírito Santo falava grandemente dentro do meu coração, né? Porque o Diácono falou algo que, quando ele falou isso, é como se o Espírito Santo me despertasse para algo. Ele falou que a fé vem pelo ouvir, e ele começou a citar o exemplo de várias pessoas bíblicas, vários exemplos bíblicos, e você vai ver que nenhum deles viu nada, simplesmente não viram, né? E ele falou algo fantástico, que no momento em que Deus fala, no mesmo momento que Deus fala, a fé é despertada no meu coração, né? Então, muitas das vezes Deus está falando conosco e a gente não consegue crer naquilo que Deus está falando. Mas se é Deus que realmente falou algo com você, na mesma hora que Ele fala, Ele vai te dar a condição, te capacitar para que você viva aquilo que Ele falou. Então, que Deus possa
verdadeiramente despertar. E quando ele falava, eu lembrava agora, quando eu tenho visto o Josué, eu lembrava de um personagem de Josué específico lá na história da televisão, que é o Otiniel. Na história lá, ele é o sobrinho de Caleb, né? E o Otiniel era ridicularizado, humilhado, porque todos eram guerreiros e o Otiniel, entre aspas, era um homem que não tinha essa capacidade de guerrear naquele momento, né? E as pessoas zombavam dele, ridicularizavam dele. E o pai dele sempre dizia, há um guerreiro dentro de você. Você não entendeu isso ainda, mas você tem o dom, você tem esse... E Otiniel, quando a gente fala de Otiniel biblicamente, Otiniel foi o primeiro juiz da Bíblia. Otiniel foi aquele que fez a transição do governo de Josué para o governo teocrático. Ou seja, olha a importância de Otiniel dentro da Bíblia. Na Bíblia não conta essa história, mas eu estou lembrando da história lá que eu estou vendo, né? E muito possa acontecer isso, né, nas nossas vidas. Às vezes, como disse o Tiago, você está na igreja olhando e falando, poxa, eu não tenho o dom de fulano, eu não tenho o dom de ciclano, eu não sei fazer nada. Há um dom dentro de você. Deus deu um dom a cada um de nós. Você precisa entender qual é o dom que Deus te deu. E ao entender o dom que Deus te deu, deixar pela fé Deus te conduzir a viver coisas extraordinárias. Que é o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? Então, se a gente for olhar todas as histórias de grandes homens de Deus que o Diácono relatou aqui na sua administração, todos eles foram levados por essa fé a fazer coisas extraordinárias, coisas inimagináveis, que eu e você, que talvez não tenhamos esse dom dessa fé, jamais faríamos, né? Porque só a fé que Deus dá a nós é capaz de nos levar a fazer coisas extraordinárias. Amém? Vamos ficar de pé para a gente agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa e que ela fique guardada em nossos corações. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado por este dia tão especial, onde nós celebramos o dia dos pais. Nós que somos filhos, queremos te agradecer pela vida dos nossos pais, aqueles que estão aqui ainda, aqueles que não estão mais, mas que nós tivemos o privilégio de desfrutar da sua presença, do seu caráter, do seu amor, e nós te somos gratos por isso. E também te somos gratos hoje pela oportunidade, pelo privilégio de sermos pais, de darmos continuidade àquilo que um dia recebemos de alguém, e principalmente aquilo que vem de ti para as nossas vidas, porque se tem um exemplo de paternidade sobre nós, é o Senhor Jesus Cristo. Nessa semana nós fomos no bairro 13 e o Diácono Fernando pregou sobre a paternidade de Deus. E enquanto o Fernando pregava sobre a paternidade de Deus, no final eu tive a oportunidade de falar que, apesar de ter tido um pai maravilhoso, ao qual eu sou muito grato, o meu pai maravilhoso não se compara com Deus, não se compara com a paternidade divina. Hoje eu não tenho mais a alegria e o prazer de ter o meu pai físico presente aqui comigo, mas eu tenho a alegria e o prazer de ter eternamente a figura paternal de Deus sobre mim, habitando em mim e posteriormente estando ao lado dele nas regiões celestiais, quando ele nos chamar. E por isso eu sou grato, Senhor, todos nós que estamos aqui. Então, Pai, eu quero em especial nessa noite abençoar os pais que pertencem a essa denominação. Aqueles que estão presentes, aqueles que não estão, que tu possas continuar colocando o teu caráter na vida desses homens de Deus, desses sacerdotes, desses homens que receberam essa missão tão nobre, a missão de ser pai, a missão de conduzir uma família. Que o Senhor possa colocar a cada dia dentro deles o teu amor, a tua graça, a tua sabedoria, o teu discernimento, o teu conhecimento e principalmente a tua fé, para que eles conduzam em ti, na palavra, o seu lar, a sua família, e fazendo com que uma nova geração, como disse o Diácono, essa transição entre nós e essa nova geração que venha, que essa nova geração que vier seja muito mais poderosa que nós. Que essa nova geração que está sendo formada seja muito mais forte do que nós, faça muito mais coisas do que nós, mas hoje essa responsabilidade é nossa e nós recebemos ela pela fé e em Ti, todos os dias, buscando na Tua presença, temos a certeza que vamos formar uma geração capaz de edificar este mundo e cumprir o propósito seguinte ao qual Tu estás preparando para esse novo tempo, esta nova geração. Assim, Deus, como igreja, nós te agradecemos por essa palavra. Que esta palavra fique dentro de nós. Se existem pessoas aqui, Pai, que receberam de Ti o dom da fé para cumprir uma missão específica, para cumprir um propósito grande na Tua presença, que nesta noite, ao ouvirem a Tua voz por meio desta palavra, este dom seja despertado, Pai, e que
coisas extraordinárias comecem a acontecer através daqueles que o Senhor está levantando com um dom de fé nesse lugar, para fazermos coisas grandes nesse bairro, para edificarmos uns aos outros, edificarmos como igreja, como um corpo, através dos dons mútuos e diferentes que o Senhor derramou sobre a tua igreja, Senhor, por meio do Espírito Santo. Assim, Deus, nós oramos juntos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as doces e incomparáveis consolações e o amor de Deus Pai, que vem a nós por meio do Espírito Santo de Deus, esteja como a igreja de Jesus, que está espalhada em cada canto desta terra, mas em especial com você, que veio aqui nesta noite, que está nos assistindo pela mídia social. Que o Senhor te abençoe grandemente e te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Nós continuamos os dons espirituais, né? Quarta-feira, às 19 horas. Vamos na paz do Senhor. Uma noite abençoada para todos. Fiquem com Deus. Oi, eu,